Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, mais uma vez, estamos aqui com um médico ortopedista que faz toda a diferença. E esteve conosco aqui no Pode Falar de Saúde. E agora estamos trazendo aqui nos Jovens Pensadores, que é o nosso compromisso com os jovens, principalmente, mas com todas as pessoas, de trazer informação válida e de qualidade num mar de redes sociais mentirosas. E como discernir verdade de mentira? Hoje está difícil, mesmo porque as pessoas, e eu tenho me posicionado bastante quanto a isso nas redes sociais, as pessoas dizem mentiras sabendo que são mentiras, mas elas repetem até programar o cérebro das pessoas que aquilo é verdade. E o cérebro acredita, como diz Augusto Cury, a mente mente. Então, vamos passar aqui para o Dr. Matheus Jerônimo, com muita honra, com muita alegria, e ele vai trazer, sim, uma mensagem de esperança verdadeira para as pessoas que sofrem com dores, principalmente dores no quadril. Vou passar para ele, ele vai fazer as apresentações e vai falar as últimas novidades nessa cirurgia que ele faz, em que as pessoas saem andando do hospital. Como é que é isso, doutor Matheus? Boa tarde. Muito boa tarde, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. É sempre muito bom estar aqui contigo e falando sobre saúde, trazendo informações de qualidade, né? Essa área que eu atuo, que é quadril, né, e mais específico, prótese total de quadril, é uma área que realmente transforma vidas e que as pessoas podem sim, com técnica, com qualidade, na execução de material, com todo o cuidado, todo o cuidado colocado ali no momento certo, se encaminhar no mesmo dia. Muitos deles não precisam usar nem andador, voltam ao trabalho com uma semana, como uma paciente que eu atendi hoje, que com uma semana, 10 dias, para ser mais exato, 10 dias já voltou a trabalhar, dirigir, ter uma vida realmente que ela não tinha antes por conta das limitações. Então é muito possível um retorno rápido, com segurança e um adeus definitivo ao sofrimento. Você acabou de chegar de São Paulo. Acabei de chegar de São Paulo, estava atendendo Estava operando, estava atendendo uma cirurgia recente. Eu dei alta para um paciente que eu operei ontem, um paciente jovem, ainda conseguia ser ativo, mas já havia a dor ali, realmente nas execuções do dia a dia, começou a mancar, né, a claudicar, e decidiu ali também fazer a cirurgia. Foi de alta hoje andando, sem apoio, sem andador. O vídeo já está no meu Instagram, inclusive, mais um paciente que vai ter uma recuperação com certeza muito boa. E no meu consultório, alguns retornos, né, pacientes com 5 meses, que já esqueceu faz tempo, que fez a cirurgia. Uma paciente muito especial, que ela já estava há 1 ano na cadeira de rodas. Ela voltou hoje, 18 dias depois da cirurgia, e caminhando. Que coisa, deve caminhando. Ser. Quando você fala prótese total de quadril, é apavorante, sabia? Uma pessoa que não conhece, no meu caso, por exemplo, já conheço de outras entrevistas, mas eu penso assim, uma pessoa que tem dor, ela já pensa, né? A dor já é paralisante, sim, qualquer dor. Sim. Você já pensa que vai morrer. E isso quando a dor não é insuportável, né? Eu já tive hernia de disco, operei hernia de disco com 40 anos de idade, numa época que se tirava o disco. Hoje não tira mais, aliás, tira, mas substitui, né? Perdi 1 centímetro de altura por causa dessa operação. E eu fiquei 5 dias sem me mexer na cama no hospital. Não podia mexer, nem virar de lado, nada. Sim. Tinha que ficar paralisada ali. Aí depois disso, aí sim, podia sentar, e aí tinha, enfim, tinha toda uma recuperação para não abrir o ponto, porque, perfeito, enfim, a técnica não é mais essa, eu sei disso, mas eu estou falando isso porque ficou um trauma, né? Ficou um trauma. E dentro né? dessa área, as pessoas que conhecem essa realidade acabam
tendo muito receio de dar o próximo passo, porque conhecem realidades que não foram boas, cirurgias às vezes que não tiveram sucesso. E a dor que eu senti quando eu tinha hérnia foi uma dor que eu nunca senti igual. Eu tive 3 partos normais, sem anestesia, e ouso dizer que foi uma dor muito mais insuportável, porque a dor do parto é uma dor muito forte, mas passa rápido. Tá né? bom. E essa não, essa era uma dor paralisante. Não Nos passava, 2 últimos dias eu já não conseguia pôr a perna no chão para andar e nada passava, nada. Inclusive eu fui para o hospital, me deram morfina e não passou. Só que a morfina te paralisa, você fica paralisado lá, mas a dor continua e ninguém sabe disso, mas continua. Então, quando você fala prótese total de quadril, dá um apavoramento em pessoas que têm essa história como eu. Sim. Então, quando você fala isso tudo que você falou e vai falar mais, que a pessoa sai andando, que a pessoa não andava há 1 ano, cadeira de roda, e enfim, é assim uma coisa maravilhosa, é um milagre. É um milagre. É um verdadeiro milagre. É um milagre e assim, é uma transformação que muitas vezes me deixa impactado, né? Eu compartilho de cada felicidade com cada paciente, eu choro junto com o paciente, eu fico triste junto com o paciente e é muito sensacional. Claro que a recuperação é muito individual, vai depender da técnica que é utilizada, vai depender dos materiais que é utilizado e vai depender como cada profissional conduz, mas a recuperação pode sim, com técnicas menos invasivas e com protocolo de reabilitação, ser muito rápido. Essa paciente que voltou a trabalhar com 10 dias e não usou andador nenhuma vez, que voltou hoje no meu consultório, ela falou que outra colega dela, que operou há um tempo, falou, não, deve ser outra cirurgia, porque eu fiquei 1 mês de cama não, mas 1 mês deitada muito tempo, usando andador, depois eu fui para bengala, não sei quanto tempo, e não é possível que você voltou a trabalhar e não está usando andador. Então, claro que a recuperação ela deve ser muito individualizada, não são todos os pacientes que vão se recuperar tão rápido, depende de como ele estava antes e outros problemas, mas também a técnica utilizada e como o profissional conduz. Então, isso vai mudar muito a perspectiva também, os resultados. Doutor Matheus, a pessoa com dor, normalmente ela tem medo e por isso ela procrastina. Às vezes ela sabe que tem que operar. No meu caso, não. No meu caso, eu sentia dor, eu trabalhava e eu não queria faltar no trabalho, né? A minha hérnia de disco está muito relacionada à doença ocupacional, porque eu trabalhava em banco e muito tempo sentada e movimento repetitivo, né? Enfraquecimento da coluna, tudo isso tem muito a ver. Então, um pouco por não faltar no trabalho, que a gente tem aquela mania de que se a gente faltar, o trabalho acaba, tá. A empresa fecha. Né? E um pouco também pelo medo da própria cirurgia. Né? Tá bom. Que no meu caso, por exemplo, eu nem sabia que era passível de cirurgia, eu fui fazendo fisioterapia até chegar a um ponto que eu não andava mais. Né? E aí eu fui para o hospital tomar morfina, o médico fez exame e falou, ó, uma hérnia irrecuperável, mas você que decide se vai operar ou não. A dor era tanta que eu falei, ó, se o senhor falar que tem, porque a dor era principalmente na perna. Sim, irradiava, né? Aí, se o senhor disser que tem que amputar a perna, pode amputar, porque eu queria me livrar da dor. Aí o médico, muito calmo, o neurologista, perigo neurologista, ele, não, se operar a perna, tirar a perna, vai continuar doendo. Né? Não era essa a solução, então, graças exatamente, a Deus. Então eu falo assim, a pessoa que tem uma dor, né? Como é que o doutor recomenda, o que o doutor recomenda para uma pessoa que está assistindo o programa, que tem uma dor e tem medo do diagnóstico, tem medo do que se recomenda fazer, né? E o que é mais interessante, descobrir logo e fazer logo, porque como o doutor acabou de dizer, muitas vezes depende do estado do paciente, a recuperação. Perfeito. Será que houve uma destruição, vamos dizer, muito maior pelo fato da pessoa ter ficado mais tempo doente? Né? Então, o que é o melhor?
O rápido diagnóstico e a rápida decisão, com medo e tudo, mas com prognósticos muito interessantes, como o doutor mostra para nós, ou a pessoa fica lá um ano na cadeira de roda apavorada e um prognóstico que cada vez fica mais difícil. A sua pergunta ela já responde, porque na cadeira de rodas não é uma opção, né? Mas acontece que muitas pessoas que vão postergando acabam chegando realmente, né? Começa a paciente, ela tem 80 anos de idade. E às vezes por medo da idade, que é muito, às vezes velha para operar, acaba ficando, ou mesmo receio da própria cirurgia em si. Mas o principal começou alguma dor, em especial na região da virilha, falando sobre artrose, procura um médico especializado, procura um especialista em quadril, dá sua confiança, que vai ali resolver com um bom exame físico, uma boa conversa, uma boa anamnese, realmente se preocupando com o paciente, e aí sim colocando o melhor tratamento, que talvez não seja cirurgia, pois as artroses iniciais, elas não são cirúrgicas, então às vezes uma infiltração resolve, fisioterapias resolvem muitas vezes. Então, mas o diagnóstico rápido e o tratamento correto, iniciado precocemente, vai fazer toda a diferença, evitando que talvez precise da cirurgia. Agora, já é um caso avançado, já existe uma destruição na articulação, já existe limitação de movimento, ou às vezes já fez fisioterapia ou outros e também não funcionou. Aí a escolha, para mim, que conheço o outro lado, para mim é muito claro. A cirurgia hoje tem um índice de sucesso que beira os 100%, tá? Quando todos os cuidados, todos os protocolos modernos são tomados, e a qualidade de vida ela é imediata, a dor é retirada, o movimento é devolvido. Claro que muitos pacientes sentem algum desconforto no pós-operatório, uma dor muscular é muito comum, que duram pouquíssimos dias e não se compara com a dor de antes, mas que você já anda no mesmo dia, que já tem uma qualidade de vida novamente com segurança. Então, a escolha, ela para mim é muito clara, e quando chega pacientes com medo no meu consultório, de alguma maneira eu fico feliz, porque naquele momento eu vou ter a oportunidade de quebrar a objeção dela. Eu vou ter a oportunidade de mostrar para ela a verdade sobre o caso, os detalhes de como tudo pode acontecer e como aquilo pode ser bênção na vida dela. Então esse é o meu dia a dia e é ótimo, a gente está aqui falando sobre isso, é ótimo, porque pessoas estarão nos assistindo e também quebrando objeções. Então essas perguntas que a senhora, que você conduz e tudo, é muito importante. Olha a falta de respeito, hein? Eu falo sempre, o pessoal acha que senhora, né, senhor, é respeito, mas eu sempre digo, você é um pronome de tratamento, vossa mercê, é mais chique. Tá tudo ótimo. Não, brincadeira. Assim, para quem está nos assistindo, doutor, outro dia nós fizemos o Pode Falar, você veio de uma cirurgia na Santa Casa aqui em Santos, e hoje você veio do seu consultório em São Paulo. Perfeito. Explica para o telespectador, você tem consultório aqui em Santos, você tem consultório em São Paulo também? Perfeito. Como é que a pessoa faz para chegar em você? Eu atendo nos dois lugares, eu fico muito... Às vezes, tem semana que eu fico um pouco mais em São Paulo, tem semana que eu fico um pouco mais em Santos. A minha agenda é lá e aqui, eu me divido entre as duas e assim eu consigo abençoar ainda mais pessoas. Então eu tenho um consultório que fica lá na Faria Lima e outro que fica aqui no Praia Mar Corporate, em Santos. Então a gente se divide e opera. E uma pergunta, né, quais hospitais operam? Vai depender, às vezes o paciente tem convênio, dá para utilizar convênio para boa parte da cirurgia e são determinados hospitais que cobrem. Então, Sírio-Libanês, Vila Nova Star, Santa Catarina, Beneficência Portuguesa, onde for preciso. A gente tem o acesso e consegue estar abençoando vida aonde for necessário, assim como em Santos também, no hospital que for necessário. E a Santa Casa aqui de Santos, diga-se de passagem, é um hospital com muita excelência, com muita qualidade. Sim, verdade. A gente consegue imprimir também uma qualidade excepcional. E a pessoa querendo contato com você, Instagram é o melhor? Instagram. Eu sei que tem Face, que já ganhei até selo. Obrigado. Siga sempre, curta, comenta, compartilha. Importante. Sim. Mas pelo Instagram, DR Mateus sem H, Jerônimo com J. Mas também se jogar no Google ali, graças a Deus não vai aparecer Serasa, aparece bastante coisa. E também tem o telefone da minha secretária,
que é o 11 91 300 0034. Mas só jogar ali nas redes sociais, tem tudo. E assim, cada paciente que cruza meu caminho, que entra na minha porta, eu falo que é um presente de Deus, foi Deus que colocou ele ali. E tudo que eu puder fazer para acrescentar e caminhar junto, a gente sempre faz, e com um sorriso no rosto, de orelha a orelha. É a missão mesmo, e eu me lembro que você já esteve aqui outras vezes, que você é filho de profissionais da saúde, sim, então já vem no gene, né? No gene e no ambiente, né? Porque foi criado nesse ambiente. Eles também tinham uma missão, né? Perfeito. Eu acho que deve ser muito reconfortante, principalmente espiritualmente, você ser um instrumento de saúde, né? Deve ser fascinante. Eu falo isso porque eu queria ser médica, não consegui, então eu virei advogada especialista em direito da saúde, que é não, mas na sua área você faz muita diferença. Mas ser médico, para mim, realmente é com a permissão de Deus, né? Tem muito isso na minha mente. Deus, ele escolhe quem vai ser médico. E o médico que entende isso e dá o seu melhor para fazer o melhor para o próximo, ter essa oportunidade é bênção de Deus, é com a permissão dele. E tudo que acontece, nenhuma folha cai sem a permissão dele. Mas é um privilégio você poder entrar na vida das pessoas e transformá-las. Por isso que não tem jeito, eu sempre me emociono com os meus pacientes, porque a minha videomaker, que sempre que está me acompanhando, e quem acompanha, acaba se emocionando, porque são histórias realmente de superação, são histórias transformadas. É um adeus ao sofrimento e um bem-vindo à minha nova vida de imediato. É uma transformação muito legal, e Deus antes de qualquer coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa também que aflige muitas pessoas. Você falou em plano de saúde, tem gente que não tem plano de saúde. Tem gente que é servidor público, então tem é um Ambesp, se não me engano. Tem um convênio com o hospital, inclusive o Hospital do Servidor do Estado de São Paulo, e aqui não tem Hospital do Servidor, mas é a Santa Casa. A Santa Casa também atende, né? Então, você disse que uma parte pode ser pelo convênio, mas muitas vezes as próteses não são. Como é que é isso? A pessoa que está assistindo o nosso programa e gostaria de se consultar com o doutor, tem um problema, está na cadeira de roda, está andando de bengala, tem as dificuldades dela e se interessou. E a prótese? A prótese, ela é custeada pelo plano, há próteses que são mais baratas e aí talvez a recuperação não seja tão boa, mais caras, a recuperação é mais rápida. Como é que eu queria que você falasse só um pouquinho sobre isso? Esse assunto é de extrema relevância, viu, Rosilma? Porque é o seguinte, mais de 90% dos convênios, eles vão cobrir hospital e próteses que o médico pede, próteses de qualidade. Mas a verdade é que a gente enfrenta um grande problema, o médico e o paciente, com alguns planos, inclusive chegando aqui, me deparei com uma resposta negando o pedido de um dos planos, negando um pedido do material que eu pedi, que eram as melhores próteses, e colocando opções que eles têm algum combinado mais barato. E muitas vezes esse combinado mais barato não é o melhor para o paciente. Então tem alguns planos que a gente enfrenta dificuldades para provar os melhores materiais. Isso é um problema porque não trabalhar com os melhores materiais é expor o paciente a um maior risco de complicações, o cirurgião em si também, porque é ele que é responsável por tudo, e também a durabilidade. Então não só no ato cirúrgico leva a algumas complicações a mais, a possibilidades, a depender da qualidade do material, mas também a durabilidade. Então tem próteses por aí que duram 7, 10 anos e a gente já precisa revisar. E uma segunda cirurgia é sempre maior que a primeira. Sempre vai expor o paciente a mais riscos. Sempre vai expor a maior índice. Uma prótese boa dura quanto? A vida toda? Pode durar a vida toda. Os últimos estudos beira 90%, que após 25 anos, 90% desses pacientes não precisam trocar. Estão com a prótese ótima e não foram trocados ou não precisam trocar. Diga uma coisa,
que é uma Ainda coisa, pode durar muito mais, tá? é uma coisa que é mais no meu campo, né? Que a gente trabalha muito com isso. Quando acontece isso do plano negar, né? Porque o plano, ele defende o lado dele, ele quer gastar o mínimo possível. Perfeito. No entanto, mediante tudo que você colocou, é possível se entrar com uma ação na justiça que é mais ou menos rápida, nesse sentido, que o juiz determina, porque fundamentado, como exatamente você acabou de falar, menos risco para o paciente, próteses que duram 25 anos, não precisa operar em 7, 5 anos, expondo ao maior risco, às vezes uma pessoa de mais idade, né? Você tem passado por isso? Tem algum paciente seu que tenha entrado com ação na justiça contra o plano e tenha ganho? Tem uma recentemente, inclusive, que eu operei até executei a cirurgia dela no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e foi um caso emblemático, porque é uma paciente que é muito triste, sabe, na verdade. Eu sofro junto com eles de verdade, porque ela estava sem articulação, era uma complicação de cirurgia feita por outro profissional, e a gente precisou retirar os materiais, esperar 3 meses, mas o convênio não aprovou. Ela teve que entrar na justiça, entrou na justiça, ganhou, recorreu, enfim, disso correu 10 meses. 10 meses se passaram, e ela sem articulação, sem poder colocar a perna no chão, uma paciente jovem. Imagina quantos problemas isso começa a acarretar, até que ela ganhou na última instância e conseguiu a cirurgia. Isso acontece, mas é esse prazo, então às vezes tem um prazo de 1 ano, eu já vi prazos maiores. Quer dizer, em relação à justiça brasileira, pode-se dizer que foi rápido, porque essas ações demoram, sei lá quanto, 10, 20 anos. Às vezes sai e a pessoa até já morreu. Mas em relação a um paciente que está sem articulação, então, jovem, parou a vida, tempo. 10 meses muito tempo. Né? É muito paciente tempo. Que está sofrendo com dores para calçar o sapato, para sair de casa, não consegue tomar banho, às vezes sozinha. 1 mês é muito tempo, imagina, 10 meses, 1 ano. Essa paciente corre mais risco cardiovascular, mais risco de infarto, de AM, o osso vai ficando ruim, a cirurgia vai ficando mais difícil. Então, mais riscos também para a cirurgia. Infelizmente, o mercado muitas vezes é muito triste, então parece que tem que escolher bem o plano de saúde, sabe? Isso é muito importante. E o paciente que tem condição, assim como a paciente, inclusive, estava me mandando mensagem também, que ela já sabia que ia aprovar nacional. Já havia orientado e ela já tinha essa consciência que o plano dela ia aprovar. E não é porque é nacional, é ruim, mas nesse caso, infelizmente, esse plano aprova materiais não bons. E ela está querendo quanto que custa, levantando preços. A paciente que tem condição, eu sempre oriento. Executa a cirurgia, pega a nota de tudo e depois procura os direitos. Sim. Sabe? Porque resolve o problema, mas, claro, nem todo mundo tem essa condição. Porque aí, por exemplo, pode fazer pelo plano, o plano não aceita, rejeita. Aí pega aquilo como prova, executa a cirurgia de maneira particular, e aí pega entra na justiça já as notas de tudo, aquela negativa do convênio, do pedido médico, e aí entra que foi utilizado, que o médico pediu, que era com melhor. os laudos todos. Porque até então é direito do médico a escolha dos materiais. E aí você pede um reembolso, vamos dizer assim, na justiça. Entra na justiça mesmo. Porque aí não fica sofrendo, né? Pede danos morais, porque... Também, assim, isso mesmo. Ninguém vai saber melhor o material que o paciente deve utilizar do que o médico. Claro. Então o médico indica, ele tem experiência com aquele material. Sim. Ele escolheu e deu 3 opções para o convênio. Para o convênio escolher uma 4ª ou 5ª opção. E muitas vezes de mais baixa qualidade. É complicado. É uma história triste, mas a gente corre ela todo dia. Não, é bom. Eu quis puxar esse assunto, nós temos mais 2 minutos para suas considerações finais, mas eu quis puxar esse assunto porque muitas pessoas não sabem que podem recorrer à justiça. E qual é o momento correto, né? E foi bom porque é possível, sim, fazer como você sugeriu. A pessoa vai, o plano nega, aí se municia de todos os documentos, laudos, recomendação do médico, faz a cirurgia, se houver condições, né? Levanta o empréstimo, sei lá. Ou espera, né? o processo. Né?
e entra com reembolso, pedir reembolso, sim, danos morais, danos materiais, enfim, é possível, né? É possível e os Se pacientes... a pessoa tiver condições, muito melhor do que ficar um ano, sim, esperando, sim, sem conseguir. E a minha experiência com os meus pacientes é que consegue, porque é direito do paciente, tanto a escolha do médico, sim, que não precisa ser do convênio, é direito do paciente escolher, e é também direito dele, do médico, utilizar o material mais bem, sim, indicado, que o médico, sim, opta, sem interesses escusos, realmente visando o melhor paciente. Então é uma causa semi-ganha. 1 minuto para sua despedida. Eu já fico triste que acabou rápido hoje, né, Rosilmar? Esse programa é só meia hora. Infelizmente. No Pode Falar é 1 hora, ele estava acostumado com 1 hora, e aí foi pouco. E acabou rápido. Foi pouco, mas é sempre um prazer estar aqui. E parece que foi ainda menor, porque o assunto é interessante, eu adoro falar com isso. E a sua companhia de verdade é sempre muito agradável. Obrigada. Então, fico feliz de estar aqui. Está perdoado pelo senhora. E a todos que nos assistem, que sofrem de dores e que têm receio, procurem ajuda, procurem avaliação de um médico realmente que passe a confiança, que cuide realmente de todo o coração. Procure saber mais do seu problema antes do receio. Procure outras experiências. Viver com dor, viver com limitação não deve ser uma opção para ninguém. Próstata total de quadril pode ser segura, com uma reabilitação muito rápida, uma qualidade de vida já mudada instantaneamente e mudar toda uma vida ainda pela frente de quem sofre com dores. Obrigada, doutor, pela presença. Vai voltar mais vezes, na medida do possível, porque a gente está querendo entrevistar ele faz tempo, mas ele estava no exterior, estava operando, estava fazendo curso, aperfeiçoando. Então, mas a gente fica e insiste e vale a pena. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprises quinta-feira às 20h30, lembrando que pomos tudo no nosso canal do YouTube, Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser. Se inscreva no canal, ative o sininho e saiba sempre quando houver vídeo novo para você. Até o próximo programa, se Deus quiser.